Abra sua Bíblia em Apocalipse 1, no versículo 7. O retorno de Cristo e a última geração. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Irmãos, as profecias da volta de Jesus, elas atingem consequentemente todas as alas da sociedade. Então eu coloquei aqui as profecias se cumprindo desde 1 a 7, as profecias se cumprindo na história, as profecias se cumprindo na escala social, as profecias se cumprindo na escala tecnológica e científica, e as profecias se cumprindo no âmbito religioso, geológico e teológico. Dentro de toda a teologia, nós vamos entrar aqui, eu vou entrar justamente na questão do retorno de Cristo. Mas dentro a profecia se cumprindo na história, em Marcos 11, 12 e 14, você vai encontrar Jesus aqui num passo. Um passo em que as pessoas não entendem por que Jesus amaldiçoou a figueira se não era tempo de figo. Quem já se fez essa pergunta? Observe o seguinte: a figueira é o símbolo da nação de Israel, assim como o pau-brasil é o símbolo da nação brasileira. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele estava dizendo o seguinte: Israel, ela tinha como nação, por obrigação bíblica, profética, que dar fruto a todas as nações. Lembra o que o Senhor disse a Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Fato que Israel não abençoou as nações. Muito pelo contrário, Israel cerrou, deu só para eles, considerando então ser a única nação do Senhor, o qual era, mas que deveria transformar com Deus em si as outras nações, o que não aconteceu. Por causa disso, Jesus vem em Marcos 11, do 19 a 20, e seca a figueira. E o que Jesus estava dizendo ali? Ele estava profetizando que Israel deixaria de existir como nação. Aí aqui nós vamos mostrar o cumprimento da volta de Jesus na história. Então, quando Jesus seca a figueira, como você vê na parábola da figueira, ali está o cumprimento do início. Vocês se lembram? Israel traz então o período tribulacionista de 490 anos. Israel seca. Quando Israel seca, nós sabemos que a nação dispersa, a figueira seca no ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois de Cristo, a nação secou, cumprindo-se Mateus 24, 15 e 20, que Jesus diz: quando pois virdes, é o que o irmão me perguntou antes, que a abominação que falou o profeta Daniel, ela está no lugar santo, quem lê entenda. Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, quem foi o irmão que me fez essa pergunta? Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inferno e nem no sábado. O que aconteceu? O general Tito invadiu Jerusalém. A história conta que os carros dos soldados romanos, os cavalos escorregavam no sangue dos judeus. Como nós lemos lá no início, você se lembra? Matando milhares de judeus, escravizando outros milhares de judeus. Naquele dia,
o templo foi destruído, porque Jesus Cristo, quando ele havia saído do templo, em Mateus 24 primeiro, os discípulos mostrando para ele o templo, ele disse: não vês que não ficará aqui pedra sobre pedra. E Jesus profetizou que o templo seria destruído, e realmente foi o que aconteceu. O general Tito invadiu Jerusalém atrás do ouro dos judeus, só que os judeus derreteram o ouro e colocaram entre as pedras do templo. E aí, para ele extrair o ouro, o que ele teve que se fazer? Tirar pedra sobre pedra. Restando apenas um lugar que não havia ouro, que é um muro, que hoje chamam de Muro das Lamentações, e uma torre. Nesse dia, a nação de Israel deixou de existir. Nesse dia, a nação foi dispersada. Que lindo. Minha esposa linda e amada. Que tadinha, está consertando o erro, com certeza, de alguém, viu? Dos irmãos do teatro. Nesse dia a nação sumiu do mapa. E aí começa um novo período, que é o período da igreja. No dia que Israel sai do mapa, a igreja entra no mapa. Presta atenção. E aí vem assim 2000 anos. E a profecia é essa: que quando a nação brotasse, o período profético começaria a contar de novo. Aí que vem toda coisa que você precisa entender. Quem está entendendo, diga amém. Na página 37 vem a profecia do próprio Jesus, que a nação tinha que brotar de novo. E ele cita a figueira. Aonde? Mateus 24, 32 e 33. Veja que Jesus cita a figueira lá quando ela secou. Você se lembra? Como é que está aí na sua Bíblia? Aprendei, pois, o quê? A parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Isso aqui é um símbolozinho. Igualmente, quando virdes essas coisas, sabeis que estáis às portas. O que Jesus está dizendo? Quando a figueira brotar, ele já está às portas. A profecia começa assim: a figueira seca, secou, Israel sumiu do mapa, esparramaram-se pela Europa, alguns vieram para a América, foram expulsos do Brasil, mas foram lá e fundaram Nova York. Que raiva! Se eu pudesse dar uns cascudos nos portugueses que mandaram os judeus embora daqui, eu faria, porque os judeus vieram para fundar essa nação, como fizeram com os Estados Unidos. E o que os portugueses fizeram? Mandaram os judeus embora, e está esse negócio terrível aí que a gente chama de terceiro mundo. Foi lá e fundaram Nova York. Dá vontade de dar uma coça nos portugueses, né? Jesus amado. Mas o que acontece? Os judeus esparramaram-se pelo mundo, fundaram a Europa, fundaram as Américas, fundaram o mundo, mas deixaram de existir. Calcula-se que existe no mundo hoje em torno de 2,5 bilhões de judeus no mundo todo. É muita gente, né? É muita gente para ser salva. Por isso que o evangelho tem que voltar para eles, porque é muita gente que iria para o inferno também. E aonde tem judeu, tem riqueza, tem prosperidade, que é a bênção que Deus determinou sobre Abraão. Aonde pisar a planta dos seus pés é seu por herança, prosperareis. Que legal. E aí vem o português e ensina idolatria para nós. Brincadeira. Mas a profecia de Jesus é que a nação iria brotar. E ele diz aqui, ó: quando seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes essas coisas, sabeis que ele está próximo. Então Jesus deixa claro que o período profético voltaria a contar com o rebrotar, ou com o brotar, com a resistência da figueira. Quem é a figueira? Israel.
Então, em 14 de maio de 1948, Israel volta a ser nação. É o brotar da figueira. Calculamos então que a partir daí inicia-se o princípio de dores. Olha que coisa. Agora, irmãos, vem um grande mistério que precisa ser ensinado aqui na mensagem do retorno de Cristo. Mateus, aí estamos dentro do versículo do capítulo 24, agora lemos no 32 e 33 que a nação brotaria, ok? Diga comigo, a nação brotaria. No versículo 34, Jesus Cristo fala de uma geração, da geração da figueira. Vamos ler? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Agora, muita atenção nessa interpretação. Jesus está falando da geração de quem? Observa o contexto. Jesus está falando da geração do brotar da figueira. A geração a partir de 14 de maio de 1948. O contexto inteiro, a gente não pode pegar um texto isolado. O contexto inteiro está falando da figueira, certo? Então, se o contexto está falando da figueira, Jesus não pararia o contexto para falar de outra coisa. Ele continua falando da mesma coisa no 34. E ele cita agora a geração da figueira como a última geração. Tá bom, vamos ver isso na Bíblia? Jesus deixa claro que a geração do brotar da figueira não passa. Vamos repetir isso? A geração do brotar da figueira não passa. Vamos voltar um pouco. Leiam em voz alta 32 e 33. Texto sobre texto, não texto para pretexto. 32 e 33 de Mateus 24. E vamos ler junto o 34, ver se não é o contexto. Leia a partir do 32. 1, 2, 3 e... Pausa. Jesus nos faz lembrar da figueira que secou. Aprendei. Concorda comigo? Continua. Jesus diz que Ele está perto de voltar quando a figueira brotar. Perto, próximo às portas, né? Sabeis que Ele está às portas. Mas o 34 é contexto do 33. Leia, vai lá. Agora, irmãos, vê se faz sentido Jesus falar outra coisa se Ele estava falando de uma. E Ele sai do assunto. Do que Jesus está falando aqui no 34? Da geração do brotar da figueira. Você não vai se assustar com o que você vai ouvir, né? Eu acho que vai. Jesus está nos ensinando que a geração de 1948 seria a última geração. O que Jesus está dizendo? Todos que nasceram desde 1948 dentro dessa geração seria a última geração precedente ao retorno de Cristo. Agora vocês estão entendendo. E sabe o que ele está falando? O irmão abraçou a mulher, o filho, e fez assim, ó, meu Deus! Foi engraçado. E sabe o que Jesus está falando aqui? Eu estava doidinho para chegar nesse ponto, que é o que empolga, que é o que fecha o simpósio. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que todos que nasceram nesse período de 14 de maio de 48 em diante, seria a última geração. E ele diz, ela não passa para onde? Para outra geração. Então, diferente do que o historicista e preterista e o povo ensina aí, que só melhora, diferente disso, não vai ter uma próxima geração e nem uma nova geração. Nós somos a última
geração. Os meus olhos verão o Rei. Jesus Cristo volta em nossa geração. Ih, começou o povo. Era tudo que eles queriam. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês por que esse cálculo não funciona. Mas não vamos comer a merenda antes do recreio. Eu sei que o pessoal está doidinho para pôr data na volta de Jesus. Olha que povo doido. Povo maluco, não precisa. Vamos continuar. Eu não vou entrar no quesito histórico dos 10 reinos que Daniel profetizou, dos 4 últimos, que a gente passou o simpósio falando sobre isso. É verdade ou não é? Está aí na sua apostila, depois você lê com mais cautela. O que me atém mesmo, o que eu vou me ater mesmo, aqui na mensagem, o retorno de Cristo é sobre a última geração e a volta dele. O retorno de Cristo e a última geração. Primeiro, nos resta saber se Jesus volta nessa geração, e se essa é a última geração, então nós temos que ter curiosidade. Não quero que ninguém leia a apostila agora. Eu quero aguçar a sua curiosidade. Nos resta saber qual é o tempo bíblico de uma geração. Isso também, irmãos, é uma questão muito divergente. Tem uns que divergem em 40 anos. Não serve. Já deu, ó. Há muito tempo. Mas, biblicamente falando, qual é o tempo de uma geração? Geração é um tempo de vida. Amém? Qual é o tempo na Bíblia? Vocês já leram, bando de abusado. Vamos ler Salmos 90, versículo 10. A página 37. Salmos 90, no versículo 10. 1, 2, 3. Isaías 23 e 15. Biblicamente falando, qual é o tempo de uma geração? 70 anos. Por isso que o irmão ali, mais que espertinho, já falou 2018. Agora deixa eu trazer a definição certa aqui. Presta atenção. Jesus Cristo está dizendo que todos que nasceram dentro dessa geração são últimos. E ele está dizendo que ele vai voltar nessa geração. Então todo mundo que nasceu de 14 de maio de 48 faz parte da geração. E a geração termina em 70 anos? Não. A geração termina quando o último que nasceu durante os 70 anos morrer. Entendeu agora? Por exemplo, quem nasceu em 2018? Não estou dizendo que Jesus vai voltar daqui a 100 anos, não é isso. Quem nasceu em dezembro de 2018, ele faz parte dessa geração. O Gianluca faz parte dessa geração. As crianças aí. Porém, a Bíblia não diz que Jesus volta no fim, diz que ele volta nela. Entendeu agora? Então vamos fazer um cálculo bem medonho aqui. Desde 2018 mais 70. Seria o prazo máximo, não para a volta de Jesus, mas para Armagedon, fim do mundo, morte de anticristo, 7 trombetas, para tudo. Inclusive reinado do anticristo, inclusive Armagedon, inclusive a terça parte morrer, tudo no máximo 2018 mais 70. Entendeu agora?
não é para a volta de Jesus. Jesus volta nela, mas ele diz que dentro dessa geração da figueira, tudo vai acontecer. Então vamos fazer um cálculo pseudo, hipoteticamente falando. O anticristo precisa aparecer e governar. Para ele adquirir confiança, uns 5 anos, 6 anos. Até o anticristo começar a reinar e ser apresentado como anticristo, não sei. Até o povo adquirir confiança. Eu calculo por alto, que a pressa que as coisas estão, o anticristo se revela no máximo mais 6 anos. No máximo, pela pressa que as coisas estão indo. Mas o pior é que antes disso vem a apostasia, que nós já estamos vivendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Quem está entendendo? Isso é tudo hipoteticamente falando. Isso é fato. Não sei dia e hora que Jesus volta, mas sei o tempo da sua volta. Que o apóstolo São Paulo diz: sobre o tempo vós tem que estar inteirado muito bem. Porque a Bíblia cita a volta de Jesus como exemplo, um exemplo da mulher grávida. A mulher grávida não sabe a hora que a criança nasce, mas sabe quando. Então eu sei quando Jesus vai voltar. Ele vai voltar nessa época, nessa geração. Jesus vai voltar nesse período. Porque a própria Bíblia fala que os sinais que aconteceriam, que são sinais da nossa época, são dores de parto. Vocês entendem isso? Quem está entendendo, diga amém. São dores que iriam acontecer. Agora, irmãos, Jesus deixa claro, ele chama de princípio de dores, ele chama de dores de parto. Uma coisa que tem que ser falada aqui dentro da volta de Jesus é sobre as profecias de Jesus da piora das coisas nos últimos dias. Enquanto o triunfalista herege prega que as coisas estão melhorando, o que eu vou provar aqui é que as coisas não estão melhorando. Vocês entendem? Jesus fala, como por exemplo, em Mateus 24, 37 e 39, que haveria doenças ou pestes nos últimos dias. Então a pessoa fala, sempre houve. Não é verdade. Só para mostrar para você, as pestes que vieram depois que Jesus profetizou. Primeira peste é a chamada peste de Antonina, no século 2 depois de Cristo. Foi quando dirigia o imperador romano Marcos Aurélio, da casa dos Antônimos, que causou a grande devastação ao Império Romano, no ano 166 depois de Cristo. A peste veio ocorrer 189 depois de Cristo. Depois veio a peste do século 3, vinda do Egito, espalhou-se pela Grécia, norte da África e Itália, nos anos 251 e 266 depois de Cristo. Em Roma e até mesmo na Grécia morria em média 5.000 pessoas por dia. Isso tudo depois que Jesus falou. Vem então a peste justiniana. Foi chamada Justiniana por ter se iniciado no Império Bizantino, no templo do imperador Justiniano, no ano 542 depois de Cristo. Espalhou-se pelos países asiáticos e europeus, matando em média 10.000 pessoas por dia. Vê que a coisa foi piorando. Desculpa, página 40. É que eu pulei aquilo que a gente já falou em todo o simpósio, que é a Grécia, que Medes e Persas. Vem então a peste negra, que isso está na história, que todo mundo sabe, do século XIX, do século XIV. Essa foi a maior e mais trágica epidemia da história que já registrada. Veja, que até Jesus dizer sobre pestes, nada disso tinha acontecido. Isso aqui é um chute no calcanhar de Aquiles dos triunfalistas que dizem que sempre teve isso, que a coisa está melhorando. Depois que Jesus proferiu isso, a peste negra, olha isso, gente, calcula-se que esta peste causou 24 milhões de mortes nos países do Oriente. Quando veio para a Europa, a devastação foi mais terrível. 50 milhões de pessoas foram mortas na época. Aí tem uma peste também, que é a peste do Novo Continente.
que foi quando Cristóvão Colombo se esparramou por outros países do continente, inclusive no Brasil. Finalmente, temos que mencionar a pandemia de gripe, chamada gripe espanhola, oriunda da Europa em 1918. Após a Primeira Guerra Mundial, cerca de 20 milhões de pessoas foram vitimadas. Aí vem, em tempos da evolução sexual, AIDS. Aí vem AIDS e câncer, também são pestes. Vem aqui, ó. O câncer atualmente mata cerca de 7 milhões de pessoas por ano no mundo. No mundo, cerca de 2, quase 3 milhões de vítimas, contra cerca de quase 3 milhões de vítimas da AIDS, segundo a Organização Mundial de Saúde. Cerca de 40 milhões de pessoas diagnosticadas como soropositivos, portadores do vírus do HIV, vivem ao redor do mundo. 25 milhões só na África, enquanto 24 bilhões e meio de pessoas lutam contra algum tipo de câncer. Este é o número de pessoas diagnosticadas, porque um dos maiores problemas do câncer é justamente a demora do diagnóstico. Pestes. Quem está entendendo, diga amém. Aí eu coloquei aqui por escala, por ranking, fiz um ranqueamento das principais causas de mortes no mundo hoje. Vê como que a profecia de Jesus é fenomenal. Primeiro lugar, o câncer. Todo mundo aqui tem um parente, um amigo ou conhece alguém que morreu de câncer. Todo mundo. Segundo lugar, as doenças, a isquemia cardíaca. É muita coisa, ó, encostado com câncer. Olha o tanto de gente que morre do coração. O terceiro lugar, o AVC. Acidente vascular cerebral, mortes por ano, 5 milhões e meio. Quarto lugar, infecções respiratórias, pneumonia, bronquite, etc. Quase 4 milhões de pessoas no ano. Quinto lugar vem a AIDS, com quase 3 milhões de pessoas. Sexto lugar, doenças pulmonares, mortes por ano, 2 bilhões, também quase 3 milhões de pessoas. Oitavo lugar, olha, isso aqui é lá para os países sem nenhuma tecnologia, né? Doenças diarreicas, cólera, aí vem esse monte de doenças aí, 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas. Nono lugar, tuberculose, 1,5 milhão. 10º lugar, malária, 1.300.000 pessoas ano. 11º lugar, diabetes, 1 milhão de pessoas. Veja, observa você, que quando Jesus Cristo falou que as pestes iriam aumentar, olha, tudo isso apareceu. Mas Jesus também falou em Mateus 24:6 de guerras. E aí você ouve o triunfalista dizendo, sempre teve guerra. Vamos ver se é verdade. Depois que Jesus profetizou sobre as guerras, houve 22 guerras entre as nações e 2 guerras mundiais. Não dá para eu citar todas aqui, irmão, que é muito, né? Mas eu vou falar das maiores aqui, né? Quando você for ler aqui em observação, você vê que desde que Jesus falou, o mundo não passou um ano sem ter uma guerra. Está vendo aí? Está aí todas as guerras certinhas, né? Para você ler isso. Daniel 12:4 fala também aqui dos carros e de aviões. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Então você vê que de 100 e poucos anos para cá, o homem descobriu que ele é bom para descobrir as coisas. A maior invenção em quase 200 anos era a roda e o fogo. Mas de 100 e poucos anos para cá, inventaram tudo. Você parou para pensar, irmão, que 20 e poucos anos atrás não tínhamos celular e nem internet? Eu me casei, a maior invenção que eu tinha na minha casa era de um videocassete. 6 cabeças, que era uma coisa violenta. Quem tinha videocassete 6 cabeças era quase igual quem tinha Blu-ray hoje. E não tinha internet e celular. E você sabe de quando eu estou falando? Quase 13 anos atrás. Sabe, eu viajava pelo Brasil e sabe o que eu vendia? Eu tinha uma máquina que reproduzia fitas.
cassete. Reproduzia 3 fitas a cada 2 minutos. Eu comprei essa máquina na época, acho que coisa de R$6.000 por aí. E era um absurdo. Quem tinha aquilo era só as grandes gravadoras. Hoje ela está lá encalhada, vai para o museu. Está guardada. Ela é grande. Quem já viu essas máquinas? Que reproduzia fitas cassetes. Uma rapidez, você punha ali, eram 4. Uma era matriz e as outras 3 e reproduzia, estava gravada. Então eu lá viajava carregando essas fitas de mensagem, cassete. Sabe quanto tempo isso atrás? Sabe quanto tempo? 10 anos atrás. Aí que inventaram o DVD. CD. Não tinha DVD não, tinha CD. Né? O DVD vem, o DVD foi uma inovação que agora já está ultrapassado. Quem tem aparelho de DVD, hoje você compra por R$50, R$40 aparelho de DVD, e você compra um aparelho de Blu-ray por 130. Para você ver que aí você pega as tecnologias dos carros e dos aviões. Veja, Isaías 68, quem são estes que vêm voando como nuvens, como pombas, as suas janelas? Olha Isaías falando dos aviões. Na 1, 2 e 4, os carros se enfurecem nas praças, e se chocaram, e chocam-se pelas ruas, e o seu parecer é como de tochas, e correm como relâmpagos. Olha que legal. E tem gente que não crê em profecia, bando de doido. Doido é quem não crê nisso aqui. Naú viu os carros batendo com o farol aceso à noite. É claro que ele não viu o carro de boi, irmão. E nem as bigas. Não tem como. Então vem o chip, as células tronco, clonagem, é a tecnologia se multiplicando. Vamos passando para frente aí. Na página 43 vem a perseguição religiosa. Mateus 24:9, isso aqui é para a igreja, ó. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Eu vou pedir que a Thaís põe na tela Marcos 13:9, que nós vamos ler na íntegra. Isso aqui é princípio, essa perseguição é no princípio de dores, não é grande tribulação não, viu? Seja para o pós ou para o pré, o bicho vai pegar nisso aqui, viu? Independente qual a linha. É 13:9, Marcos, Thaís. É Marcos 13:9. Preste atenção nessa profecia, para você entender que Jesus está voltando, e Ele vai voltar na nossa geração, porque tudo isso está se cumprindo na nossa geração. Se essa é a geração do cumprimento disso tudo, da tecnologia, então Jesus vai voltar nessa geração como Ele previu. Mas olhai por vós mesmos, por minha causa vos hão de entregar nos sinédrios e nas sinagogas, entre os governantes. Isso é princípio de dores, não é grande tribulação não. E sereis açoitados, também sereis levados diante dos governadores e reis, para lhes servir de testemunho. No 10. Mas importa que primeiro o evangelho seja pregado entre as nações. 11. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós quando falais, mas o Espírito Santo. Então a perseguição é com o Espírito Santo aqui, viu? É em nossa época, prossegue. Um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Misericórdia. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora olha para mim, isso vai acontecer porque primeiro, a igreja apóstata vai ecumenar. Inventei uma palavra legal aqui, ó, ecumenar. E com essa ecumenagem, outra palavra mais fenomenal ainda, e com essa ecumenagem dos ecumenados, dos ecumenistas, o resto, o remanescente fiel e verdadeiro, vai voltar a ser Zé Povinho e vai ser perseguido.
Então, o camarada não vai casar gay, bota na cadeia. O camarada vai pregar a verdade. A Bíblia é homofóbica, então como é que você não vai pregar a verdade? A Bíblia vai contra a divórcio. Você está sendo discriminador contra quem divorciou, bota na cadeia. Você está discriminando quem adulterou, bota na cadeia. A pessoa tem direito de adulterar, bota na cadeia. Então chamar de pecado o que é pecado vai ser crime. Então pare. A mistura das PNDHs. O que é PNDH? PNDH 1, PNDH 2, PNDH 3. PNDHs é um plano. PNDH é Projeto Nacional de Direitos Humanos da ONU. Por isso que a aprovação dos casamentos homossexuais não é do Brasil, é global. Por isso que você vê que é uma agenda. Quando o Uruguai aprovou, a França aprovou, tudo vai vindo aprovando dentro da agenda. É chamar de agenda global da nova ordem mundial, do governo único das PNDH, que é da ONU. Então, quando você for de encontro ou contra qualquer coisa que está dentro do recurso humano, é lei do cidadão adulterar, pecar, mentir, fazer o que ele quer. Se você for contra isso, você é discriminador, mete na cadeia. E aí, irmão, olha para esse camarada, para esse rostinho bonitinho que a mamãe deu sem nenhuma cicatriz, porque vai quebrar tudo se eu estiver aqui. Porque eu não me vendo. E eu acho que você também não deveria se vender. E eu acho que aqueles que estão assistindo esse vídeo também não deveriam se vender. Então eu não vou aceitar uma nova Bíblia sem os 66 livros. Eu não vou aceitar um chip, seja lá qual ele que for. Eu não vou aceitar subir no altar com um padre, com um budista, com um seixonoísta, seja qual for a religião. Eu só subo no altar com pregadores do Evangelho. Não bebo da mesma água com nenhum deles. Glória a Deus. Eu estava sentado com a minha esposa, com um camarada famoso aí de uma organização mundial de missões, e ele disse que tem países que essa organização de missões, que é protestante, é controlada pela igreja católica, porque eles entendem ser o mesmo evangelho. Falou para mim e para a pastora Elisandra. Então tem muitos países do mundo que é a igreja católica que controla essa agência missionária, porque entendem que é a mesma coisa. Irmãos, eu estou falando que eu e a pastora Elisandra ouvimos isso. Não nos contaram. Estávamos numa janta e ouvimos isso. Eu fiquei calado. Fiquei. Sabe por quê? Porque se você vai discutir, dá briga, dá aquele climão, não vai aceitar. Não vai. Eu sei que esse pastor aqui, logo não vai ter muitos púlpitos no Brasil para pregar. Mas eu vou falar igual o John Wesley: enquanto houver praça, eu tenho lugar para pregar. Por quê, irmãos? Poucas são as igrejas que vão manter-se na palavra genuína. Como Jesus diz aqui em Mateus 24:11, ainda na página 43, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Falsos cristos em Mateus 24:5. É profético, não tem como você fugir disso. A coisa vai se afunilar, intensificar. Que quem for o pregador da verdade vai se passar por mentiroso, fanático, alucinado, conspirativo. Que absurdo isso, meu filho, abra sua mente. O mundo mudou. O mundo mudou, mas a palavra de Deus continua a mesma. Os 66 livros são inspirados. E se a Bíblia me dissesse que Jonas foi engolido por um lambari, eu acreditaria. Vocês estão entendendo isso? Diga amém. Um dos sinais do retorno de Cristo está em Mateus 24:48 e 24:50. Diz assim: porém, se aquele mau servo, está aí na sua apostila, página 45, disser consigo: o meu Senhor vai demorar ainda, virá o Senhor daquele servo justamente nessa época. Olhem para mim.
Jesus está dizendo que ele viria numa época que muitos servos, servo é filho, então é pregador, é crente, estariam dizendo que ele ainda iria demorar, e ele viria justamente nesse período. Todas essas coisas que vocês estão ouvindo estão tendo seu cumprimento na nossa geração. As teologias que dizem que Jesus vai demorar só estão mostrando. Quando um meu amigo, um colega meu disse, Jesus vai demorar, eu disse para ele, você só é mais um que está fazendo parte do cumprimento da profecia. Aqui na nossa igreja teve irmãos que saíram porque disse que Jesus vai demorar. Não teve, Toninho? E olha o que Jesus disse, que ele veria no momento, que ele voltaria no momento em que as pessoas diriam que ele iria demorar. Então os falsos mestres, os falsos doutores, fazem parte disso. Eu louvo a Deus pelos falsos profetas, porque eles dão veracidade à profecia. Uma coisa que eu quero que você observe está em Apocalipse. Eu não coloquei na apostila, tem tanta coisa na apostila. Mas eu coloquei aqui, abra para mim Apocalipse 12, versículo 1 e versículo 2. Preste atenção nisso, gente. Isso aqui é impressionante. Leiam. 1, 2, 3 e viu-se um grande sinal no céu. Parem. Isso aqui é o que, gente? Um grande sinal. Tem que ser ensinado? Tem. Porque é um grande sinal. Então é importante. Continua o texto. Uma mulher vestida de sol. Então temos a mulher vestida de púrpura e temos a mulher vestida de sol. Há quem defende que a mulher vestida de sol seja os judeus e há uma linha que defende ser a igreja. O que ela é? Fica por sua conta e risco. Continua o texto. Eu sei o que eu creio, mas eu não vou interpretar isso. A gente respeita as duas linhas, que é a interpretação. Tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa das 12 estrelas sobre a sua cabeça. Próximo texto. E estando grávida. Lembra quando Jesus fala em Mateus 24 sobre as dores? Princípio de dores. Ele fala que princípio de dores é o princípio da dor de parto. Então, se o princípio das dores de parto começou quando? Quando? Em 48. Começou o princípio das dores. Olha o que Jesus fala sobre as dores de parto. Primeiro ele diz que as dores de parto é um grande sinal. Gritava com as dores de parto, quais nós já estamos vivendo. Observa, as dores de parto só começam as contrações a partir de 48. Então a partir daí que começa todos esses cumprimentos os quais eu li para vocês. Então Jesus só poderia voltar depois das dores de parto, depois que a figueira brotasse. Preterista bobo de uma figa, ele não voltaria antes. Jesus só poderia voltar depois que a figueira brotasse, depois de 14 de maio de 48. Ali começaria o princípio das dores de parto. Estando grávida com as dores de parto, sofrendo tormentos, para quê? Para dar à luz. Então esse é um grande sinal. O sinal das dores de parto. Agora observe o que eu vou te dizer. Jesus fala, e ele usa a mulher grávida como um grande sinal do seu retorno. E como eu li das guerras, dos terremotos, eu li para vocês tudo isso, Jesus diz que cada um desses sinais é uma contração de dor. Calcula-se que as contrações, Keila, as contrações já começaram? Ainda não. Você está com quantos meses? 6 meses. As irmãs aí, com quantos meses começam as contrações? Com 9. Ali tem aqui o nosso doutor Moisés, pediatra, temos ali obstetra. O nosso doutor Moisés, obstetra, ele sabe certinho.
Também a pastora Renata, que são médicos justamente na área, facilitou para mim. Com quantos meses, doutor Moisés, começa as contrações? Prematuro não dá contração, né? Agora observa, dá, aí que acaba que tem que sair, realmente dá antes da hora. Agora, Jesus não é prematuro. Começa por aí, ele vai vir na hora certa, então não é prematuro. Então veja, as contrações normalmente começam a intensificar no último mês. Jesus está dizendo aqui que as dores de parto, a mulher aqui já está gemendo. Então ela está no último. Agora, irmão, se em 48 já estava no último período, o quão perto estamos hoje? Por aí você observa, vamos falar de contrações. A cada vez que vai ficando mais perto, vão diminuindo. Então observa, sempre existiu guerra? Existiu. Mas demorava uma para outra. Sempre existiu terremoto? Existiu. Mas cada terremoto é uma contração. É isso que Jesus está falando. Vocês estão entendendo? Porém, hoje, não passa um ano sem no mínimo 10 terremotos no mundo. Eu vou voltar um pouquinho, lá no texto, lá na apostila, para mostrar para você quantos terremotos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem achar me dá a página. Temos no mundo, diariamente. Qual página? 43. No cumprimento de Jesus na geologia, aqui, geólogo. Página 43. Jesus diz: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. 44. Os geólogos afirmam que o histórico da terra com grandes terremotos é de apenas 500 anos. Credo, Jesus falou há 2000 anos atrás. E Jesus profetizou isso há mais de 2000 anos. Entre 2000 e 2012, já aconteceram mais de 250 mil terremotos, que vão desde abalos sísmicos pequenos a grandes catástrofes. A atual preocupação dos geólogos é que as placas tectônicas têm se movimentado de tal maneira que em algum momento no futuro todas resultarão em choque simultâneo, produzindo terremotos mais devastadores de nível mundial. E a Bíblia profetiza um terremoto de 13 graus na escala Richter. Só vai até 9 hoje, né? Só vai até 9. Mas vai acontecer. Preste atenção. Deixando claro para você, então, que terremotos hoje acontecem o quê, gente? Diariamente. Sinais: dores de parto, guerra, dor de parto, fome, dor de parto, pestilência, dor de parto, terremoto, dor de parto. Tempos difíceis, dor de parto. Sinal dos dias de Noé, dor de parto. Quero derramamento de sangue. Sinal do temor cataclismo, Lucas 21, que nós já lemos, dor de parto. Sinal da pregação do evangelho, dor de parto. E aí eu quero que você vai abrir, vai pôr na tela Lucas 21 e 28, este sinal que a Bíblia chama de essas coisas. 21 e 28 de Lucas. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. No meu texto, na minha Bíblia está: olhem para cima. A Bíblia diz que quando as dores de parto intensificassem, era para você ficar atento ao céu, não no Facebook. Era para você ficar atento ao céu, não na TV por assinatura. Era para você ficar atento ao céu, não no entretenimento. Você não percebe que o mundo está fazendo de tudo para nos entreter? Vai ter gente que quando Jesus vai voltar, vai escrever, tuitar e facebookificar. Vai escrever no Face. Viu que teve gente na Boate Kiss que escreveu lá: estou morrendo, avisa minha mãe. Então vai ter gente escrevendo: Jesus voltou aí na sua casa ou só foi na minha?
Porque os crentes não estão atentos ao retorno de Cristo. A Bíblia diz que quando as dores de parto, os sinais acontecer, era para você estar olhando para cima. Desligue seu ídolo. Vá ler a Bíblia, vá orar, vá estar de joelhos. Mas infelizmente, não estou pregando aqui, certas coisas não entram na cabeça. Porque a Bíblia deixa claro, quando essas coisas, esses sinais, as dores de parto começarem a acontecer, esteja olhando para cima, atento, dizendo Maranata, porque logo virá a nossa redenção. Igreja do Senhor Jesus Cristo, remanescente aqui na terra, olhe para mim, Jesus Cristo está voltando. E Jesus volta para aqueles que estiverem esperando, e para aqueles que amam a sua volta, é só para esses que ele volta. A pergunta que faço, Jesus voltará para você? Desligue seu ídolo. Observa que Jesus volta na nossa geração, nesse tempo, nessa era, nessa última dispensação, ele volta, e ele está vindo. Agora, aqui eu termino, passando daqui um pouco para o próximo e último tópico do nosso simpósio. Se você está cansado, imagina eu. Olha para mim. Se estamos perto da segunda vinda de Jesus em tudo que eu preguei, é sinais para a segunda vinda do Senhor. Para aqueles que creem no arrebatamento pré-tribulacionista, quanto mais perto estamos dele então? É hora de acordar do sono. É hora de despertarmos da sonolência espiritual e buscarmos o fervor do alto. Porque Jesus Cristo volta nessa geração. E todas as coisas que foi ensinado no simpósio profético se cumprem no máximo, daqui 90 anos. No máximo. E todas as coisas que foram ensinadas aqui se cumprem em 90 anos. Em menos de 100 anos, tudo acaba. Inclusive novos céus e nova terra. A pergunta que faço no final dessa mensagem do retorno de Cristo é a última geração. Você está preparado para subir com Jesus hoje? Porque se você não estiver preparado hoje, por que você estará amanhã? O que tem te distraído? O que tem tirado o seu foco e a sua atenção? As coisas desse mundo, os afazeres desse mundo. Trabalhe, compre, se case, faça filho. Mas olhe para o alto. Não tire seu foco do alto. Não se distraia por nada. Porque Paulo disse, não removais facilmente da nossa mente. Isso, irmão, na minha igreja eu prego no mínimo uma vez por mês sobre volta de Jesus e sempre tem gente distraída. Eu estou mentindo aqui, os irmãos da comunidade Alcance? Não. Isso significa que é o tipo de coisa que você sempre tem que estar trazendo à memória, que vai saindo da nossa mente. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Quem espera a volta de Jesus, diga amém. Quem crê que Jesus está voltando, diga amém. Vamos aplaudir Jesus. Ulisses, 3 minutos para você debater o que você ouviu sobre a volta de Jesus. Só 3, não levante nem faça nada. Em 20 minutos nós terminamos o nosso simpósio. 3 minutos no máximo. Imagina eu. Imagina eu com meu joelho aqui, com as minhas costas. Só hoje
3 horas de manhã, mais 4 à noite, só hoje. Não, está muito tarde. Ah, sim, teclado. Amém? Irmãos. Oi, Toninho. Não. Olha aqui para mim. Sobre o reino de Deus, eu só vou fazer algumas refutações básicas. Olha para mim. Tem muita gente aí com a mensagem do reino de Deus. Apocalipse 11:15 está aí na sua apostila, na página 46. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Amém. Os triunfalistas são tendenciosos e comparam, presta atenção, se compararmos a doutrina triunfalista, a doutrina deles de reino na terra é muito semelhante à do testemunho de Jeová. Na realidade eu chamo o triunfalista de testemunha de Jeová reformado. É claro que é. Atos 3:21 diz, olha, aonde, presta atenção, só para refutar o triunfalista. Eles defendem isso aqui, ó. O qual convém que o céu contenha, no caso Jesus, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou. Isso aqui é importante. Pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Olha para mim. Os triunfalistas alegam que esse texto ensina que o céu vai reter Jesus até que toda a terra seja restaurada e conquistada para Ele. É esse texto que eles explicam, presta atenção. O reino de Deus se expandirá naturalmente até os confins da terra, e só no fim de toda essa conquista Jesus virá. Essa é uma explicação confusa, e aí eu quero explicar para você. Primeiro, biblicamente falando, quando você ouvir um triunfalista, ele vai usar esse texto. Você tem que aprender a refutar quem não crê na volta de Jesus. O céu reteve o Messias até a restauração dos judeus e não da igreja. Tudo que Jesus fez para a igreja já está feito, não necessita fazer mais. Não precisamos fazer mais nada. Segundo, não há nenhuma profecia referente à igreja nesse texto que lemos, ou em todo o Novo Testamento, e nem tampouco a restauração da igreja é citada no Antigo Testamento. Há muitas profecias sobre restauração da nação de Israel, que virá no milênio, quando o Messias rejeitado retornar. Então esse texto de Atos 3:21 é referente à restauração dos judeus. Por isso que está aqui, ó, profetizada pela boca de todos os profetas. Nenhum profeta profetizou da igreja e de restauração da igreja, porque ela não existiu no Velho Testamento. Eles profetizaram a restauração do templo de Israel e dos judeus. Então, o céu não está retendo Jesus e nem vai continuar retendo. O céu reteve Jesus até a época que ele voltou à restauração dos judeus. Entenderam? Por isso que está aqui. O convém que o céu retenha até os tempos de restauração, profetizada pelos profetas. Nenhum profeta profetizou que a igreja, os profetas profetizaram a restauração dos judeus. Então, os aspectos teológicos do reino de Deus, para você entender biblicamente, aqui terminarmos o que é reino de Deus. Muitos creem que o reino de Deus virá agora e se expandirá naturalmente, e todo mal será subjugado futuramente. Entretanto, o reino de Deus possui aspectos que serão vividos em fases, ou de certo modo, dispensações. São esses os aspectos ou fases do reino de Deus. Primeiro, ser o reino. Repita, ser o reino. É aí que todo mundo confunde. Ser o reino. Diga, ser o reino. Segundo, viver o reino. Terceiro, ter o reino. E quarto, viver no reino. Então temos dois aspectos interessantes. Primeiro, ser e viver o reino. Ser e viver o reino. Terceiro,
ter o reino e viver no reino. Todos esses com bases bíblicas. Ser o reino, viver o reino, ter o reino e viver no reino. Qual é a diferença de ambos? Vamos entender os aspectos. Primeiro aspecto, na página 47, ser o reino. Diga, ser o reino. Aonde está a base bíblica para sermos o reino de Deus aqui na terra? Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós. Então o primeiro aspecto é que nós somos o reino de Deus. Está aí na sua Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Jesus diz que o reino de Deus está em nós. Não é ter e nem ser. Eu não tenho o reino ainda de Deus. Eu sou o reino de Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então muito se fala de pregar o reino, muito se fala de cultura do reino. Essa mensagem invariavelmente se trata de riqueza material. Porque Jesus diz que o reino de Deus não vem com aparência visível, não é carro, não é casa. O reino de Deus está em vós. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, viver o reino aqui para a maioria dos cristãos, reinar aqui é ser rico, é ter money, e aí você está no reino de Deus. Lucas 24, 46, 47, assim está escrito: e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão do pecado a todas as nações, começando por Jerusalém. Esse é o evangelho do reino. A cultura do reino está aqui, ó, em Lucas 24 e 46. Em seu nome, vamos ler? Em seu nome pregasse arrependimento, remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Qual é o evangelho do reino? Arrependimento e perdão de pecados. Qual que é o evangelho do reino? Arrependimento e perdão de pecados. Qual que é a cultura do reino? Arrependa-se. Essa é a cultura do reino. Arrependimento. Então, o primeiro aspecto, ser o reino, está explicado biblicamente falando, teologicamente falando. Segundo aspecto, viver o reino. Viver o reino. Diga, viver o reino. Romanos 14, 17, 18 diz: o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. 1 de Paulo aos Coríntios 4 e 20 diz: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes e poder. Então esse, irmão, é viver o reino de Deus. Você está entendendo isso? Diga amém. Agora o terceiro aspecto, são dois: ser o reino, viver o reino, e depois ter o reino e viver no reino. Ter o reino, aí é reino literal de Deus, é o aspecto cultural, milênio. Aí é a cultura de Deus em todas as nações, cumprindo a Bíblia, toda a terra cheia do seu conhecimento. Porque Jesus já está sentado com sede de justiça, e todo mundo sabe que Jesus é o rei das nações. Cumprindo-se o texto de Apocalipse, os reinos vieram a ser do nosso Cristo. Aí já é o reino cultural. Cultura do reino não é agora. Cultura do reino é no milênio. Porque aí culturalmente haverá um só rei, um só Senhor. Zacarias diz: um só será o seu nome, um só será o Senhor, um só será o Deus, regendo com sede de justiça. Todo mundo sabe que o governo único é Cristo. O único homem que vai reinar antes de Cristo é o anticristo. Vê que o anticristo quer ser o único governo antes de Cristo ser o único governo. Então, a cultura do reino é o milênio. Diga milênio. Apocalipse 21 e 6, começando desde o início. E vi descer do céu um anjo que tinha 7 chaves do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, amarrou por 1000 anos e lançou no abismo. Agora eu não entendo, o camarada diz que está no milênio, mas o diabo está solto. O milênio o diabo vai ser preso. Ia estar preso hoje, gente. O pau está quebrando.
e lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até 1000 anos se acabarem. E depois importa que seja solto por pouco tempo. Veja, o diabo vai ser solto porque vai ter gente que não vai aceitar o reinado de Cristo. Então o diabo vai enganá-los. E aí vem o juízo final. Vocês estão entendendo? Diga amém. Quem entendeu, diga amém. Vai para a página 48. Quando se trata de possuir o reino, é recompensa para o cristão vencedor. Então, viver e possuir o reino é ser recompensado por ter sido um bom cristão aqui na terra. Só vai possuir alguma coisa no reino de Deus quem venceu. Ao que vencer, deixarei que se assente comigo no meu trono e reine ao meu lado. É isso que está na Bíblia, amém? Quem está entendendo, diga amém. Por isso que tudo no reino milenar é conquistado por força e violência. A salvação é de graça, mas o reino de Deus é por força e violência, viu gente? É o que está em Mateus 11:12. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é conquistado por força e violência. Então não é salvação, salvação é pela graça. Mas ter o reino de Deus é por esforço. Entendeu? Quem entendeu, diga amém. Agora, viver no reino, nosso último aspecto, que aí é depois do milênio. Apocalipse 21:11. E vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso é depois do milênio, viver no reino eterno. Depois do milênio, o que acontecerá? Olha que legal. 2 de Pedro 10:11. Portanto, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Aí é obras. Porque fazendo isso nunca, jamais tropeçais, porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno. O milênio não é eterno, mas o reino de Deus é eterno. Eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse 11:15. Os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Salmo 145:13. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio se estende a todas as gerações. Que pena. Que pena. Daniel 4:3. Quão grandes são seus sinais, quão poderosas são suas maravilhas, e o seu reino é um reino eterno, e o seu domínio de gerações em gerações. Mateus 6:10. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Terminamos. Eu terminei 20 minutos antes do tempo que me foi dado, que eu quero dar só 10 minutos para perguntas, dentro do retorno de Cristo e dentro do milênio. Mas aqui eu gostaria de fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esse simpósio, por aquilo que viemos aprendendo. Entenda que você vai aprender muito mais com a apostila e com as anotações do que com a explicação que você teve aqui. Porque dentro da apostila você vai ter detalhes, que se eu for mencionar aqui é 2 horas cada ensinamento. Você entende isso? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, te damos graça porque até aqui o Senhor me deu força para estar em pé ensinando e instruindo sobre a escatologia profética. Entendemos, meu Pai, que o seu reino é um reino sem fim, que a cultura do seu reino virá e toda a terra será cheia do seu conhecimento e da tua glória. Pai, não temos uma teologia sofredora, nós temos uma teologia esperançosa de um reino futuro, de um retorno para a sua igreja amada e vitoriosa. Pai, cremos que o Senhor está voltando, que isso traga esperança a nosso coração, e assim aplaudimos o Senhor por todo o conhecimento dado aqui nesse simpósio. Amém. E graças a Deus. Aleluia.